Alexandre de Moraes correu para pedir socorro ao ex-presidiário nesta sexta-feira, após o diretor-geral da maior agência de investigação do mundo notificar o governo brasileiro de que os ministros da Suprema Corte do Brasil estariam envolvidos com o narcotráfico. Numa mega operação entre a Divisão de Operações Especiais do governo norte-americano e o FBI, descobriram que autoridades de países das Américas levam dinheiro para paraísos fiscais a fim de esconder a origem desses recursos provenientes do tráfico. O chefão Christopher Wray acusou o governo brasileiro de permitir a entrada de chefes de cartéis ao retirar a fiscalização das fronteiras. A Polícia Federal, que até um tempo atrás era extremamente elogiada por realizar várias apreensões do crime organizado e nos dias atuais virou capachos de bandidos, fazendo perder toda a credibilidade ao se aliar a uma quadrilha que transformou a instituição numa polícia secreta. O ministro Alexandre de Moraes, desde o ano passado, sofreu fortes acusações sobre seu envolvimento com o crime organizado e internacional. O ministro tem propriedades no exterior, do qual o FBI descobriu uma grande quantidade de plantação de maconha para ser transportada e vendida no Brasil, lucrando milhões com as vendas. O FBI vê com preocupação o aumento crescente do tráfico no Brasil, isto porque atinge diretamente as ações da agência norte-americana, pois operações especiais para combater o tráfico internacional, de acordo com o FBI, o Brasil se transformou numa grande exportadora de drogas, visto que facções voltaram a lucrar bilhões após a chegada desse governo de bandidos que liberou as fronteiras para o tráfico. Moraes também teve sua conta bancária bloqueada nos Estados Unidos, a pedido do diretor-geral, após a agência norte-americana incluir a Suprema Corte do Brasil na lista negra com suspeitas de receber dinheiro do narcotráfico, se juntando ao Supremo da Venezuela, que, de acordo com o chefão do FBI, juízes são financiados pelo narcotráfico. A Receita Federal norte-americana auditou as contas bancárias do ministro e descobriu que milhões são de origem ilícita. O mesmo banco que o ministro usou para transferir os dinheiro é investigado pelo FBI por lavagem de dinheiro de cartéis. E também partiu de Wray para a comunidade internacional condenar o Supremo brasileiro após permitir que bandidos ganhassem asilo políticos, bandidos esses que fugiram da América do Norte para se refugiar no Brasil, que virou um paraíso para a bandidagem. Enquanto o STF concede esses benefícios aos grandes chefões do crime organizado, a Justiça brasileira, em março, determinou a devolução de uma quantidade bilionária para lideranças criminosas, incluindo carros e mansões de luxo. Após o montante milionário ser apreendido do tráfico em operações conjuntas da Agência dos Estados Unidos, FBI, e a Polícia Federal, o montante apreendido seria também para pagar juízes. Após o ministro Alexandre de Moraes ter recebido para favorecer o ex-detento corrupto, a PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que podem colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. Eles decidiram engavetar as operações e determinar que os agentes do FBI que estavam investigando aqui no Brasil fossem embora do país. O chefão Christopher Wray havia mandado agentes para compor a força-tarefa que fez a apreensão de milhões do tráfico, onde revelou que uma grande parte seria para pagar propinas de políticos e dos membros do Poder Judiciário. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. A agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil haviam firmado uma parceria entre agências, mas com a volta para o poder, um bandido que trouxe com ele a quadrilha foi encerrado, já que a Polícia Federal havia capturado bilhões do crime organizado, um prejuízo para as grandes facções. O STF favoreceu membros de cartéis que atualmente estão expandindo suas operações dentro do Brasil com a ajuda das excelências do Poder Judiciário. O chefe do FBI, Christopher Wray, enviou ao Brasil agentes federais norte-americanos para que fossem cumprida a ordem de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, após o PGR Augusto Aras atender ao pedido do FBI para que Moraes respondesse pelos crimes de corrupção e associação criminosa com o cartel do México, pois o ministro sabia que o cartel estaria operando no Brasil. Wray, que após prender juízes corruptos nos Estados Unidos, após serem pegos numa força-tarefa entre o FBI e a NSA de que juízes estariam recebendo propinas para soltar criminosos. Após a soltura em massa do Supremo Tribunal Federal, quando acabou com a prisão em segunda instância, permitindo assim que criminosos
criminosos de altíssima periculosidade fossem soltos, e isso tem irritado muito agências como a FBI, já que um dos presos seria extraditado para os Estados Unidos, e se tratava de ninguém menos do que um grande chefe de um dos maiores cartéis, que havia sido preso pela Polícia Federal e estava somente isolado numa cadeia federal aguardando para ser extraditado para os Estados Unidos. Chamou a atenção de Christopher Wray, que disse que em menos de 48 horas, um magistrado da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro soltou um grande chefe de um dos maiores cartéis do mundo. Porém, foi descoberto pela agência norte-americana que o ministro havia recebido 30 milhões em uma conta secreta nas Ilhas Cayman, um paraíso fiscal onde pessoas levam dinheiro para que não seja declarada a receita, por se tratar, lógico, de dinheiro ilícito. O chefe do FBI pediu para que Augusto Aras não deixe que ninguém interfira, visto que Moraes cometeu os crimes contra os Estados Unidos, já que o ministro foi responsável por soltar um chefe de cartel, dando prejuízo ao país americano, e deverá ser levado sem resistência aos Estados Unidos para ser julgado e consequentemente condenado. Christopher Wray, que também prendeu um juiz da Corte Suprema Argentina no ano passado, que está atualmente cumprindo uma pena de prisão perpétua nos Estados Unidos por associação criminosa com o cartel. O senador norte-americano Dan Sullivan, veterano na guerra do Afeganistão, um ex-agente do FBI que agora é presidente da comissão no Senado Federal dos Estados Unidos responsável por investigar os casos em que o FBI descobriu uma rede criminosa de juízes corruptos. Para Dan Sullivan, que pediu para a comunidade internacional não se calar diante de um grande caso de corrupção do Poder Judiciário, pois a maior agência de investigação prendeu recentemente juízes que receberam propinas milionárias e ostentavam uma vida luxuosa com o dinheiro ilícito. Dan Sullivan criticou recentemente as autoridades brasileiras, como por exemplo o ex-presidiário Luiz Inácio. Para o veterano de guerra, Sullivan vê com extrema preocupação um condenado por corrupção presidindo um país. Algo assim jamais aconteceria nos Estados Unidos, visto que na terra do tio Sam existe a prisão em segunda instância e também pena máxima para juízes que corrompem a lei para benefício próprio ou de terceiros. O senador defendeu que os magistrados que têm fortes ligações com criminosos sejam devidamente afastados de seus cargos e presos. Por isso, pedido à comunidade internacional de que o ministro Alexandre de Moraes seja devidamente punido, após o ministro ter contribuído para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. Mas não somente isso, o FBI descobriu que uma grande quantidade de presos de alta periculosidade no Brasil foram beneficiados com habeas corpus em liberdade e teriam fugido para países da América Latina. E isso tem irritado autoridades como o FBI e o Senado dos Estados Unidos, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão em segunda instância é inconstitucional, quando o STF entendeu que no Brasil não poderia condenar e prender em segunda instância, permitindo que vários bandidos fugissem do país, inclusive os grandes chefões do crime, que agora lucram e gozam da impunidade que foi estabelecida no Brasil graças à Suprema Corte. O senador republicano publicou no Twitter um pedido para a comunidade internacional processar devidamente o ministro Alexandre de Moraes. Ainda em 2013, quando ainda era agente sênior do FBI, realizou prisões de juízes corruptos que foram flagrados recebendo propinas, pois estavam recebendo dinheiro de facção a troco de conceder soltura de criminosos. Um dos poucos bons delegados da Polícia Federal que não foi corrompido pela Suprema Corte, ou por esse governo de bandidos, o delegado que conduziu as investigações contra Luiz Inácio, chegando a pedir o indiciamento do petista por formação de quadrilha, propinas e subornos. Lula, de acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, desviou um montante milionário para comprar apoio de deputados e autoridades do Poder Judiciário, entre eles, o ministro responsável por entregar a chave do Brasil, novamente, para um meliante que foi condenado a mais de 12 anos de cadeia. Numa nova investida da Polícia Federal contra Lula, o delegado Rodrigo Bartolomei afirmou categoricamente que o ex-presidiário ainda teria desviado dinheiro para a compra de imóveis em São Paulo. Notas frias foram emitidas para tentar despistar as autoridades, mas agentes da PF em São Paulo confirmaram que o montante desviado foi para a compra de imóveis. Um levantamento feito no dia 3 de março afirma que o governo de Lula já conta com inúmeros casos de corrupção. Os ministros do ex-presidiário foram denunciados na Polícia Federal. O delegado Bartolomei mandou um ofício para a Procuradoria-Geral com a finalidade de que os processos que correm na Justiça contra Luiz Inácio e outros políticos não fossem parar no STF,
para não dar a oportunidade de Alexandre de Moraes, entre outros ministros, não interferir para livrar Lula de mais uma possível condenação. Já Paula Belmonte, a deputada que irritou Alexandre de Moraes após levantar uma série